Em 2013 eu tinha 23 anos, eu estudava geografia e trabalhava como garçonete. Em 2013 eu estava no último ano do ensino médio, morando numa república e começando a me interessar por política. Antes de 2013, era muito duro fazer luta social no Brasil, porque você tinha boa parte dos movimentos sendo cooptados na lógica de negociação petista, você tinha a ideia de que tudo vinha por meio da negociação e da conciliação ali. A direita fala que a gente ganhava dinheiro do PT, o PT falava que a gente ganhava dinheiro da CIA, e eu continuava ali carregando bandeja, servindo chopp, porque o dinheiro nunca chegou, gente, é incrível. Na época, eu não entendia muita coisa do que estava acontecendo, né? Pra mim, bom, ia acontecer alguma coisa muito rápido e muito boa, e que ia mudar as coisas para melhor no país. O sentimento de que pessoas comuns poderiam ir pra rua sem sindicato, sem partido, sem movimento estudantil, que uma pessoa normal poderia organizar uma manifestação e fazer uma reivindicação. A gente sabia que para barrar o aumento, precisava estar na rua gente que não era de esquerda. A gente olhou para todas as lutas contra o aumento que tiveram no Brasil e, de um modo geral, elas eram lutas de curto prazo, eram lutas que tinham uma tentativa muito grande de se focar em uma pauta, e eram lutas que saíam do controle de quem tinha chamado inicialmente a manifestação. Foi o momento onde mais de 200 cidades caiu a tarifa, e as pessoas viram, depois de não sei quantos anos, que elas podem sair na rua que funciona. Foi o momento onde os Guarani fecharam a Bandeirantes para pautar a questão da regularização territorial deles. Foi o momento onde a MTST ocupa vários terrenos, pauta de forma crítica a questão da Copa do Mundo, onde as pessoas começam a discutir mais política. Para mim foi isso 2013. Para mim foi isso 2013 e continua sendo. 10 anos depois, a gente está falando de tarifa zero de uma maneira muito mais concreta. Eu acho que o ascenso da direita ele tem a ver com outros processos e é muito fácil responsabilizar um movimento autônomo por isso, se não perverso. Eu acho muito difícil prever assim, o que teria acontecido sem o impeachment, né? Porque os candidatos à presidência talvez tivessem sido outros, o sentimento do eleitorado também talvez tivesse sido outro. Eu acho que teve muita coisa, muito detalhe, muita peculiaridade que faz com que o caminho tenha muitas curvas e que a história seja muito mais complexa do que teve uma insatisfação geral contra a classe política. Essa satisfação geral de 2013 contra a classe política caiu no colo do Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. Julho de 2013 é uma espécie de teste de Rorschach do comentariado político brasileiro. Ninguém sabe exatamente o que foi e cada um projeta ali as suas teorias. O pessoal mais militante que tinha na época dizia que aquilo ali era um novo paradigma, nunca mais a política ia voltar a ser como era antes. Tinha um outro pessoal que já dizia que não, que aquilo lá era anarquia de esquerda, entendeu? Depois surgiu um outro pessoal para dizer que aquilo é guerra híbrida, que era assim, alguma coisa manipulada pelo imperialismo para atacar o governo do PT. E nenhuma dessas teorias sobreviveu bem, entendeu? O que a gente sabe é o seguinte, no primeiro governo Lula, da primeira presidência, começa a aparecer pequenos grupos de esquerda que assumem uma posição de oposição ao governo do PT. O governo do PT ou se vendeu ou se tornou moderado demais e que é necessário fazer uma volta às bases e à militância radical. Então, o movimento Passe Livre é uma historinha que vai correndo paralela à história do lulismo
e é bastante quase que insignificante durante esse tempo todo, mas ele acaba agindo como catalisador dessa revolta, né? Tem três maneiras de contar essa história, né? Uma é que você pega pelo assunto, a outra é que você pega pelo quem você acha que é líder. E tem uma terceira que é pegar pelos eventos, né? Aí quando você pega pelos eventos, tem muito tema e tem muito ator. E o MPL está longe de ter tido liderança em qualquer momento. Só que ele foi eleito como o rosto do que não tinha rosto. É a interpretação que o PT sempre teve, né, dos intelectuais petistas e tal, que a rua está sob controle deles, ou que a rua é uma parceira, é uma aliada. E aí, nesse momento, tanto você tinha movimentos à esquerda quanto à direita do governo na rua. Os simpáticos estavam no governo, né? Quem estava na rua estava pressionando. Então o governo ficou ensanduichado entre pressões opostas. Morava no Jardim Celeste, né, periferia de São Paulo. E eu entrava naquele ônibus, você ficava pendurado na porta. Você já tem vontade de quebrar tudo ali. Todo dia quando você vai e você tem que se apertar, ficar parecendo um quadro do Picasso para entrar no transporte público, todo dia você quer quebrar um pouquinho tudo. Então tem uma hora que quando as pessoas começam, quando um começa, todo mundo vai. O MPL não fez trabalho de base com 200 milhões de pessoas, veja. Mas as pessoas estão insatisfeitas e isso precisa ser escutado. As pessoas que estavam na periferia estavam insatisfeitas e isso precisava ser escutado. A gente passou alguns anos fazendo luta por transporte. Você pega 2003, você tem uma série de mobilizações em Salvador. Você pega 2004, 2005 em Florianópolis. E aí, em 2013, você tem essa insatisfação em relação às tarifas de transporte explodindo em São Paulo. A postura da imprensa era de criminalização desse movimento. Você pega os editoriais da Folha e do Estado no dia 13, né, são de precisamos retomar a Paulista. Então, no dia 13, tem uma operação gigante de guerra. E é uma manifestação que é barbaramente reprimida, né? A construção no sentido de, os manifestantes que são violentos, ela não é mais possível nesse momento. Seu bosta! Relaxa, cara. Relaxa. Vem. Relaxa. Da puta, Gil com um tiro no olho, cara. Quem? Gil. Gil? Quem é Gil? Quando a gente tava subindo a Augusta, a gente deu de cara com o choque. E eu fiquei parada, eu tava com um crachá da Folha pendurado no pescoço, sem o celular, porque o meu celular já tinha acabado a bateria, e sem falar uma palavra pra qualquer um deles. Foi quando um desses policiais do choque veio um pouco mais pra frente de onde estavam as pessoas com escudo, e ele apontou a arma pra mim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Mas ele disparou. Uma das coisas mais notáveis é a mudança de posição da mídia, né? A mídia começa altamente crítica, porque nesses protestos você já tem partidários da tática Black Bloc. Então, no começo, a cobertura de mídia é altamente hostil, mas tem uma hora que parece haver uma percepção de que tem setores da classe média, por exemplo, que estão gostando daquilo, que estão insatisfeitos, então estão se enxergando naquilo. E a posição vira. Nesse momento, a gente tem uma legitimidade social que é gigantesca. E aí a pressão pela manifestação de segunda-feira, que a gente já tinha marcado, vira um negócio gigantesco. É um negócio impressionante aquela manifestação, né? Porque uma parte toma a Faria Lima toda e vai até a Estaiada pela Faria Lima, uma parte vai pela Marginal até a Estaiada, mas tem um outro braço que sobe até a Paulista, um outro braço que vai para o outro lado em Pinheiros. É um negócio que se espalha por completo e é tipo isso, a população
tomando completamente o que estava acontecendo na cidade ali, né? O tipo de mobilização que a gente estava convidando as pessoas era uma mobilização onde elas não estavam sendo convidadas para serem massa de manobra. Elas estavam convidando para vir junto, para fazer junto, para ocupar as ruas de igual para igual, com outra forma de comunicar, com outra estética, com outro tudo. Então, eu acho que isso é muito determinante para ter um crescimento desses atos, né, uma adesão. As pessoas vão nos atos porque elas se sentem mais à vontade lá também. O MPL é um extraordinário sucesso estratégico. Se você analisar do ponto de vista de ciência política mais ortodoxa possível, quais recursos de poder eles tinham no começo, quais eram os obstáculos, quem venceu, é uma vitória impressionante. E, de fato, quando eles conseguem reverter o aumento, eles saem da rua. Mas a rua continua. E chega à direita no meio do processo. E aí eles passam a influenciar as pautas, né? E eles são extraordinariamente mais competentes que a esquerda em canalizar esse sentimento de indignação, né? A esquerda deu o pontapé inicial, mas não imaginava que tinha uma massa de pessoas comuns, mas com tendências à direita, que estava querendo manifestar sua insatisfação na rua. A esquerda não tinha capacidade de mobilizar o cidadão comum, porque o cidadão comum estava insatisfeito com um governo que era de esquerda. A gente costuma brincar até que a Dilma foi a maior formadora de liberais do Brasil, porque você falava, olha, ser de esquerda é isso. E aí as pessoas buscavam uma alternativa. Pô, se ser de esquerda é isso aí que a Dilma tá fazendo, esse governo horroroso, eu quero ser outra coisa. Aí o MBL buscou o máximo possível tentar demonstrar ser essa outra coisa. Foi um momento que teve um papel fundamental para a organização de grupos de direita. Então, por exemplo, foi em junho de 2013 que o embrião do MBL nasceu. Marcelo Reis, que era do Revoltados Online, que é ex-marido da deputada Carla Zambelli, estava protestando ali em junho de 2013, né? Enfim, tinham sementes ali. Agora, grupos que se auto-identificavam como de direita ou conservadores, né? Naquele momento ainda eram bem raros. Várias pessoas que eu entrevistei falaram assim, olha, foi durante junho ou logo depois de junho que eu comecei a me reconhecer como de direita. Porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí eu fui, bom, mas aí qual que é a minha posição? A primeira vez que eu vejo um grupo desses organizados chegando é na manifestação de comemoração da vitória, né, que é no dia 20. O que a gente apostava é que as pessoas, de um modo geral, que são trabalhadoras, mas que não se identificam necessariamente com uma ideia de esquerda, mas que são trabalhadores que vivem cotidianamente essa opressão no transporte, elas precisariam estar na rua. Isso não quer dizer que a gente achava que iam ter grupos organizados de direita, como de fato tiveram. E aí é uma coisa, né? A gente tinha planejado o que fazer até ganhar. Quando ganha, a gente vê essas coisas todas acontecendo, a gente não sabe o que fazer. A gente fica meio assustado. A gente meio que opta por tirar o nosso time do campo. O que eu avalio retrospectivamente foi um erro. Vocês não comungam com essa pauta conservadora que estava tentando mais ou menos pegar carona com o movimento? Me fala um pouco mais. Então, a gente lançou uma nota por causa do que aconteceu na última semana. Tiveram muitas pessoas com um oportunismo muito grande que tentaram hostilizar organizações que estavam desde o começo na luta contra o aumento. Isso aconteceu na Paulista, aconteceu em vários lugares. Que organizações? Vários partidos políticos, organizações, todo mundo que estava de camiseta vermelha foi hostilizado, por exemplo, na Paulista. Então, isso foi um ato de oportunismo, mas não é por isso que a gente está parando as manifestações. As manifestações estão parando porque a gente venceu. A gente venceu. Eu tô só pegando nas suas palavras. O que acontece do ponto de vista das interpretações é dizer assim, apareceu uma nova esquerda e daí no fim de junho começa a se ver uma nova direita, o sequestro de um protesto de esquerda pela direita. Agora, se você for ver, por exemplo, o Revoltados Online, ele se forma no final do governo FHC. O que fica ostensivamente visível é o tamanho que a direita tem no Brasil. Então a gente tem uma grande parte da sociedade brasileira que
tem valores tradicionalistas e que ao longo do governo Lula se organizou para se manifestar. Então, o meu ponto é um pouco assim, você tem uma panela de pressão que o governo Lula vai criando e que explode no colo da Dilma. O Lula se equivocou. O Lula ia ficou rico da noite pro dia. Da noite pro dia. Aqui não gosta, não tem esse negócio. Lula não tem esse negócio aqui. Aqui é liberdade de expressão. Eu só falo assim, liberdade de expressão. Eu não quero saber de ela. Eu quero saber do Lula. Quando você pede um transporte público gratuito de qualidade, com gestão democrática, você está batendo nos empresários do transporte. Você não está batendo em nenhum governo. Agora, por que essa porrada foi tomada como se fosse para o governo? Não entendo. Porque, na verdade, isso poderia muito bem ser instrumentalizado de uma forma positiva para cercar os empresários do transporte e falar, cara, a gente vai tirar alguns privilégios, a gente vai rever isso daí, a gente vai reorganizar o sistema. É difícil, se você não acha a manifestação legítima, pensar o que está acontecendo ali. Você pega, a gente faz uma reunião com a Dilma e as propostas da Dilma são todas pensando em infraestrutura de transporte. Ela anuncia numa reunião com o Movimento Passe Livre e com aqueles movimentos que estavam questionando os investimentos para a Copa, como solução para o transporte, o PAC da Copa. É uma loucura, completamente insano. Não, a gente tem essas propostas de mobilidade em relação à Copa do Mundo. Vocês estão reclamando dos gastos com a Copa do Mundo e não com o transporte. Assim, não tem nenhum sentido o que eles estão propondo. Em nome da FIFA, de dar a bem-vinda e a gratidão às autoridades brasileiras, lideradas por Sua Excelência, a Presidente Dilma Rousseff. Essa queda de popularidade da Dilma foi muito ruim, porque aí ela entrou na campanha fraca e topando fazer qualquer coisa para a reeleição. E a campanha de 2014, ela fez um negócio, cara, que é muito difícil dar certo, que ela fez uma campanha bastante à esquerda, bastante batendo na Marina, batendo na Fraga, etc. E aí, logo depois da vitória, ela faz uma virada total. Ali, realmente, nem a Dilma, nem o PT, e cara, acho que ninguém teve a altura da crise. Você ganha uma eleição apertada, com uma parte da população com raiva de você. E aí você segue o programa dos outros, ninguém mais vai gostar de você, gente. Desculpa. Não dá pra ignorar que o PT traz sua própria base. Tanto é que as manifestações para manutenção da Dilma no poder são pífias. Ninguém se mobiliza. A gente claramente não concorda com o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, a gente vê muito pouco sentido em se mobilizar para defender o governo que barbarizou a gente. E aí você tem uma tensão social que abre espaço para quem quer mobilizar essa tensão social conseguir. A gente não consegue, a esquerda institucional reprime e não consegue. E aí, nesse sentido, a extrema-direita consegue mobilizar essa energia social contra a esquerda institucional, mas contra a extrema-esquerda também. Quando a gente fundou mesmo o Movimento Brasil Livre, foi quando a Veja soltou a capa com a delação do Youssef, que era metade o rosto da Dilma, metade o rosto do Lula, falando que eles sabiam de tudo. E aí que a gente chamou a nossa primeira manifestação, em defesa da liberdade de imprensa e em defesa da Operação Lava Jato, que estava começando a surgir. E a partir dessa manifestação a gente começou a convocar outras manifestações conforme foi desenrolando a Operação Lava Jato, de combate à corrupção e etc. E a gente tinha um projeto político, desde o início. Eu acho que junho de 2013 captou um sentimento de mudança e essa aqui é um sentimento de revolta. Eu acho que essa aqui, a mudança se cristalizou numa revolta contra o governo federal. Acho que quem queria só 20 centavos não está aqui. Quem queria mais está. Você tem novas lideranças que surgiram
e que não tinham relação com a direita tradicional, que é a direita que vinha atuando desde 88, mais jovens, inclusive às vezes até oriundas das classes trabalhadoras, por exemplo, né, o Kim Kataguiri e mesmo Fernando Holliday, eles tinham outros discursos. Então, quer dizer, você tem lideranças novas, com discursos novos e, por último, com estratégias muito novas. Essas direitas, né, emergentes, elas passaram a justamente usar a linguagem das redes sociais, do mundo digital, de uma forma vanguardista, inovadora, etc., que a direita tradicional nunca, né, pensou em fazer. A maior parte de contatos que eu fiz no meio liberal na época foi de uma página que eu fundei, que era o Liberalismo da Zoeira, que era justamente uma página para fazer memes sobre liberalismo, né? A gente sabia desse sentimento antipolítica, mas ao mesmo tempo a gente queria fazer política e tinha muito na nossa cabeça que o impeachment é uma saída política. E aí o que aconteceu? A gente fez uma grande aposta, que foi quando a gente chamou toda a oposição para o nosso caminhão de som, que foi arriscado, a gente estava com baita medo de sair vaiado. Por sorte, os únicos que saíram vaiados foi o Alckmin e o Aécio, que não conseguiram discursar. Tinha gente nossa que ia para o Congresso Nacional conversar com a oposição para falar, olha, vamos receber, fala com o presidente da Câmara para ele receber eles também, vamos dar o maior peso político possível para isso. E aí teve a fatídica foto protocolando o impeachment com o Eduardo Cunha. Muita gente fala, pô, você se arrepende de tirar aquela foto? A gente fala, não, era o presidente da Câmara, a gente é um movimento político, pragmático, a gente sempre defendeu que a saída tinha que ser política, independentemente de quem fosse o presidente da Câmara, a gente precisa protocolar. Era o Eduardo Cunha, a gente protocolou com o Eduardo Cunha. E aí tem gente que diz, pô, não, mas vocês foram usados pelo Eduardo Cunha. Bom, a gente queria impeachment, o impeachment aconteceu, o Eduardo Cunha foi preso. Quem é que tava usando quem? Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. O processo do impeachment é uma grande tentativa do sistema político de se livrar de uma crise política inacreditável, porque você tem ainda uma ressaca de 2013, uma crise econômica terrível, e você tem a Lava Jato, que jamais teria acontecido sem 2013, porque foi em 2013 que você passa a lei das delações, né? Então você tem uma crise brutal e a solução do sistema político é tentar pintar aquilo como se fosse só uma roubalheira do PT, como se o PT que tivesse inventado o cartel das empreiteiras, e aí entrega a Dilma para os leões, entendeu? Se precisar entrega o Lula, e aí a gente tenta seguir em frente. A gente forma o governo mais oficialmente centrão que já existiu, que é o governo Temer, e tenta tocar o barco. O termo corrupção, ele foi muito bem sucedido porque ele permite associar essa dupla faceta, né? Tanto a corrupção do Estado quanto a corrupção dos costumes. Um raciocínio de que a boa condução da política depende das boas pessoas e não das boas instituições. Quando você faz isso, você vai abrindo a porta para salvadores da pátria. E o Bolsonaro é um líder um pouco acidental, mas se você for acompanhar o processo, em todas essas disputas em torno da moralidade privada, da moralidade pública, ele está presente. Nesses conflitos em torno da Comissão da Verdade, ele está presente. Ele é um vocalizador desse antipetismo que vai crescendo nas ruas. Essa eu acho que é a grande questão sobre 2013. Assim, o trajeto que começa em 2013 necessariamente tinha que levar à eleição do Bolsonaro em 2018. De fato, 2013 criou um sentimento antipolítica que deu frutos ruins. Agora, o Bolsonaro é a única resposta possível? Eu acho que não. Teve várias junções, várias encruzilhadas em que
houve chance de canalizar esse sentimento antipolítica de 2013 de maneira que talvez também desse certo ou errado, enfim, mas certamente mais produtiva do que o bolsonarismo. Se você chega na eleição de 2018, era claro que o eleitorado queria um outsider, mas o outsider não precisava ser um extremista, entendeu? Não acho que isso é culpa dos caras lá que fizeram em 2013, ou pelo menos não é só deles. Tinha várias respostas possíveis àquilo, e a gente escolheu a resposta errada em cada passo do processo, entendeu? O Bolsonaro, em 2013, ele já era um político que tinha, em comparação com os outros políticos, uma presença muito marcante nas redes sociais. Em 2013, ele já tinha recebido, por exemplo, esse apelido de Bolsomito, né? E aí, por conta dos protestos pelo impeachment da Dilma Rousseff, o Bolsonaro também, ele é uma das únicas figuras que consegue circular nos protestos pelo impeachment sem ser escorraçado. Agradecer aí a galera de Niterói, de São Gonçalo, de Caxias, Itaboraí. Olá, jovens da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Olá, amigos de Natal, Jair Bolsonaro. Olá, prezados integrantes do Clube de Tiro Tangará da Serra, Jair Bolsonaro. A Polícia Civil está em peso com o senhor aqui. Valeu, valeu. Vou tirar uma foto aqui para mandar aqui outro. Como o Bolsonaro era muito popular, em 2017, começo de 2018, ele já estava ali com mais ou menos 20% das intenções de voto, que é muita. O pessoal mais ligado ao Paulo Guedes tinha a convicção que assim, o Bolsonaro ele é um animal que a gente pode domar. O Bolsonaro seria um veículo para esse pessoal conseguir chegar ao poder, ainda que eles não concordassem com o Bolsonaro em várias coisas. Então ele acabou se tornando meio incontornável. O que acabou acontecendo foi que o bolsonarismo se tornou hegemônico. Teve toda uma disputa entre movimentos, principalmente entre a gente e o Revoltados Online, que a gente buscava distanciar, porque quando a gente começou, eles falavam em impeachment, a gente defendia que não tinha crime, que não era para pedir impeachment ainda. Quando a gente passou a defender impeachment, ele passou a defender a intervenção militar. Ele subiu o tom. Intervenção! Acabou! Tem um monte de linhas de ação, atores que têm intenções diferentes, projetos diferentes. E é assim que normalmente os grandes fenômenos políticos acontecem. A política é um conflito. Então, tentativas de levar a agenda mais para um lado, mais para o outro, você sempre tem, né? A questão é quando essas forças confluem numa direção. Porque o que tem em 2013, eles estão indo com essa grande variedade de agendas, mas quando chega ali em 2015, tem um foco, que é a corrupção, e tem um alvo, que é a presidente. Né? Não aguentamos mais! Este governo! Não queremos! Corrupção! Esse campo que eu chamo de patriota, porque são muitos movimentos diferentes, que o que os une, que é recuperar uma ideia de nação como liberdade individual, liberdade de portar armas, liberdade religiosa, contra impostos. O Bolsonaro, ele não é alguém que caiu totalmente de paraquedas, ele expressa, a gente goste ou não, uma parte significativa da sociedade brasileira, e a votação dele agora contra o Lula mostrou isso. Né? Uma coisa que eu disse muito para as esquerdas quando o Bolsonaro estava no poder e estava na oposição. Você atacar o Bolsonaro com o discurso que você atacou o Bolsonaro na eleição é você fortalecer o Bolsonaro. O Bolsonaro quer ter uma oposição que fale disso. Você não vai desagradar o eleitor do Bolsonaro falando de demarcação de terra indígena, falando de casamento gay. Por isso que
a oposição do MBL ao Bolsonaro dói muito mais do que qualquer oposição à esquerda, porque a oposição à esquerda reforça o Bolsonaro. É desse tipo de criminoso que a gente está falando, senhor presidente, que está sendo solto desde ontem. Por isso, da urgência da aprovação. O bolsonarismo tem um elemento de se apresentar como uma coisa contestadora, etc., mas no fundo ele é uma apologia da ordem com menos concessões possíveis à população, né? Quer dizer, uma apologia de quem tem grana e de quem tem arma. E o governo Bolsonaro, os bolsonaristas não querem admitir isso de jeito nenhum, concluiu o trabalho no impeachment de matar a Lava Jato. Então, sob esse ponto de vista, o Bolsonaro é um inimigo radical de 2013. O bolsonarismo, uma parte reivindica 2013, né? O Josias Teófilo tem um documentário que chama Nem Tudo Que É Sólido Se Deslancha no Ar, falando de 2013 até Bolsonaro, reivindicando isso. Eu discordo da interpretação deles, evidentemente que eu discordo, mas a questão é, não dá para negar que eles veem alguma coisa ali também. Isso aconteceu já 100 anos antes. O nome disso é uma mobilização fascistizante da sociedade. Você pega o que aconteceu na Alemanha, eles transportam o conceito de luta de classes do Marx para um conceito de luta entre nações. Me parece que quando a gente está olhando para o que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, nesse momento, é a direita, numa mobilização fascistizante, que mobiliza isso, que consegue fazer isso com eficácia. E a gente não sabe dar resposta para isso. Bolsonaro, ele conseguiu encarnar esse sentimento de ser antipolítica e antissistema. Esse espírito de foda-se o sistema, ele está muito presente nas direitas contemporâneas. E nesse sentido, é sim uma reapropriação de uma rebeldia que era associada à esquerda, mas as pessoas de direita, elas perceberam que tinha uma oportunidade ali, né? Se o sistema é dominado pela esquerda, então a gente pode falar, foda-se o sistema, e a gente pode ir lá e destruir tudo, e vandalizar tudo, e afinal, né, o sistema é a esquerda. Se a gente destruir o sistema, a gente destrói a esquerda. O pessoal quebrou tudo aqui, ó. Isso aqui é a força do povo. Força do povo. Quem que esse Lula pensa que é? Descondenado vagabundo. Você pensa que é quem? Para tomar o nosso Palácio do Planalto. Você e o seu bando, sua quadrilha. Tem um elemento que é meio teatro, certo? Assim, ninguém acha, sinceramente, que vai derrotar as forças constituídas com coquetel molotov e taco de beisebol. E eu acho que nesses caras do 8 de janeiro também tem um elemento teatral evidente. Agora, tem uma diferença brutal, né? Os black blocs fazem aquilo ali e botam a cabeça em risco porque a polícia vai aparecer e vai bater neles. Os caras de 8 de janeiro estavam torcendo para a polícia aparecer e se juntar a eles. Uma das coisas que se eu fosse um black bloc 2013 olhando aqueles caras de 8 de janeiro, eu pensaria, cadê a polícia, cara? Se eu faço 10% disso aí, meu amigo, os caras já estão atirando no meu olho, entendeu? Balde de borracha. Historicamente, toda vez que teve um ascenso das lutas sociais, existia um movimento reacionário muito forte. Vamos colocar nessa narrativa. Era uma vez um movimento social que lutava por direito à cidade e transporte público gratuito de qualidade, um movimento anticapitalista. E foi lá e organizou uma série de manifestações. E aí você associar isso e falar, foi por causa disso que a direita cresceu no país, acho que é aumentar muito a nossa bola falar que foi a nossa culpa, inclusive. Durante, pós-2013, muitas lutas avançaram. O MTST cresceu, por exemplo. As lutas indígenas tiveram um boom muito grande, né? Então, vários movimentos que já vinham crescendo também aproveitaram essa ascensão das lutas. Então, primeiro, eu acho que vamos olhar para tudo que a gente também botou fermento e cresceu e está crescendo até hoje.
Ponto. A gente não pode ficar só olhando para a reação. Senão a gente define também. Ainda que tenha gente que faça uma avaliação que junho de 2013 rendeu muito mais para a direita do que para a esquerda, eu não faço essa avaliação, assim, eu acho que rendeu para a esquerda também. E eu acho que aí que é a dificuldade, né, de movimentos que são autonomistas. Existe uma dificuldade de dar uma continuidade, né, justamente por conta dessa ideologia de não querer se aproximar do sistema político, né. Isso a direita, por exemplo, esse pessoal da direita não teve problema nenhum em fazer. Eles foram extremamente pragmáticos nesse sentido. Ok, então o MBL também chegou num momento e falou, bom, a gente vai lançar então candidatos e candidatas, e esses movimentos autonomistas de esquerda não conseguiram fazer um movimento semelhante, eu acho, né, justamente por conta dessa ideologia de não querer se aproximar do sistema político, né? Então, foi o preço. Quais as lições que você acha que 2013 tem para o Brasil de 2023? Primeiro que a resposta é política. Se você não tiver organizado para ter uma demanda política atendida, ou você vai ter uma resposta que você não quer, porque você não se fez entender, ou você não vai ter resposta nenhuma. E um outro ponto, o perigo de se sair à rua com insatisfação geral, sem pauta, é involuntariamente você tá saindo à rua contra a democracia. Você precisa saber o que você quer, e isso, o pedido precisa ser possível, politicamente, de ser atendido. Porque se não é um pedido politicamente de ser atendido, você está pedindo troca de regime. Toda vez que a esquerda se divide, a direita ganha. Eu acho que essa lição não foi aprendida. A gente está vendo agora, por exemplo, movimentos à esquerda pressionando o governo em diferentes frentes, quando o governo tem que enfrentar um inimigo muito mais forte do outro lado. Então eu acho que desse ponto de vista não se aprendeu muito não. 2013 tem uma coisa em comum com as greves de 78 da ABC, onde o Lula surge como liderança nacional. Nos dois casos, são movimentos que acontecem ao final de um ciclo de crescimento, quando o crescimento desacelera, mas as expectativas ainda estão altas. O que não aconteceu é que o ABC gerou o PT. E não só o PT, gerou o PT, a CUT, diversos outros movimentos sociais. 2013 não foi tão institucionalmente fértil. Em parte até pela visão ideológica dos organizadores. Assim, por exemplo, tinha um texto de um militante autonomista do MPL que dizia: parte da estratégia é perder o controle em certo momento.